Vamos agradecer a Deus, fazer um momento de oração, agradecer a Deus por este nosso encontro, agradecer a Deus pelo carisma vicentino, um dom de Deus à sua igreja, agradecer por nossas vidas e, neste momento de oração, de louvor, de agradecimento pela nossa vocação, vamos ouvir uma música do Zé Vicente que fala das Sagradas Escrituras e vamos rezar a nossa vocação, vamos rezar a nossa vida e vamos pedir que Deus abra o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos assimilar da melhor maneira possível as Sagradas Escrituras e que assim nós possamos colocá-la em prática no serviço aos pobres. Um instante que eu vou partilhar com vocês uma musiquinha do Zé Vicente. Está muito baixo. Não estamos ouvindo, Michel. A semente da palavra se espalhou, caiu no campo, coração de lavrador. Pela favela a semente é de Deus, na colheita vai ter festa. Pela favela a semente é de Deus, na colheita vai ter festa no Senhor. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Meus irmãos, então, como nós podemos ouvir nesta música e rezar também, só um instante aqui. Como nós podemos ouvir e rezar nessa música, nós estudamos as Sagradas Escrituras não para ficarmos com grandes conceitos, nos acharmos melhores do que os outros, mas para levarmos uma palavra de libertação aos nossos irmãos. Então vamos pedir a Maria, hoje que é sábado, nós fazemos uma memória de Nossa Senhora, e hoje também é o dia da apresentação de Nossa Senhora, e São Vicente, que tinha tanta devoção a Maria Santíssima, ele gostava de destacar 3 aspectos na vida de Maria Santíssima: a Imaculada Conceição, a Anunciação e a Visitação, justamente porque esses aspectos são ligados à missão. Vamos pedir a Maria Santíssima neste dia, a grande discípula missionária do Senhor, que nos abençoe e nos ilumine, para que nós possamos compreender cada vez melhor as Sagradas Escrituras e possamos, assim, ser discípulos missionários do Senhor. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje nós temos conosco a alegria de ter, partilhando com a gente, um pouco da sabedoria das Sagradas Escrituras, o Padre Aguinaldo, que, se não todos, a maioria de vocês conhecem. O Padre Aguinaldo é missionário vicentino, já desempenhou vários ministérios dentro da Congregação da Missão, entre eles o de provincial, o de formador. Hoje ele é o diretor do Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, e também ele anima a família vicentina no Regional do Rio de Janeiro. E ele é formado em filosofia, teologia e em pedagogia, e possui um grande conhecimento e uma especialização em Sagradas Escrituras. Então é com muita alegria que nós recebemos aqui hoje conosco o Padre Aguinaldo. Padre Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Muito bom dia para todos, para todas. Maior alegria minha poder, estar assim reunido, mesmo que virtualmente, com essa galera, com essa nossa família, com esses irmãos e irmãs aí tão queridos, missionários vicentinos, já de longas jornadas. Alguns ainda não conheço, certamente estão aí se preparando através do nosso grupo de estudos vicentinos para aperfeiçoar, aprofundar, amadurecer ainda mais o trabalho missionário que já realiza no dia a dia. Porque nós não somos missionários só quando vamos às missões de férias, ou então uma missão curta, de curta temporada, de um fim de semana, a nossa paróquia, a comunidade. A maior missão do leigo, na verdade, acontece no seu cotidiano, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na rua, na feira, nos lugares por onde nós estamos, onde estamos trabalhando, por onde estamos passando. Então, é aí que cada um é chamado, de fato, a manifestar, a explicitar a sua fé. A nossa fé cristã, ela não é uma fé assim individualista, para ser vivida só na solidão da oração, mas ela tem que se explicitar, ela precisa ser manifestada nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então, para a gente é muito importante estarmos nos fortalecendo, nos entreajudando, porque nós estamos inseridos no mundo que não facilita a vivência do Evangelho. Ontem celebramos, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. E na noite anterior, no dia anterior, tivemos aquela morte terrível, com requintes de crueldade, de maldade, lá em Porto Alegre, do João Alberto. Então, a gente faz memória não só dele nesse dia, pós o Dia de Consciência Negra, mas como os negros continuam sendo discriminados, dentro do país racista, machista, ou seja, uma série de elementos que não são cristãos, que não manifestam, de fato, a cultura e a opção pelo segmento de Jesus Cristo em nosso país. Então, ser missionário vicentino é uma tarefa muito importante. Eu enviei para vocês, não sei se todos tiveram a oportunidade, nesses últimas semanas, 3 vídeos sobre Sagrada Escritura. 3 temas nós trabalhamos, nós tratamos. Depois vocês terão a oportunidade de fazer alguma pergunta, mas o meu objetivo aqui é fazer uma síntese rápida do primeiro e do segundo vídeo, dos conteúdos, e depois gastar um pouco mais de tempo no terceiro vídeo, que ele foi mais longo, dividido em 2 partes. Concorda? Vocês viram lá 2 videozinhos, o terceiro vídeo foi dividido em 2 partes, falando das características da leitura missionária vicentina que nós devemos fazer da Sagrada Escritura. Então, acho que ali nós temos alguns elementos mais novos e que talvez
que alguns tenham dificuldade de entender, mas que são muito importantes. Então, pretendo gastar uma parte maior falando dessas características. Tá bem? O primeiro vídeo teve o título de A Sagrada Escritura e a Caminhada Rumo à Santidade. Eu quis começar nesse módulo de Sagrada Escritura, não falando da estrutura da Sagrada Escritura, como é que ela foi elaborada, como é que ela chegou à forma atual, mas falando de um elemento mais importante. A Bíblia não é só um livro para nós. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, como nos diz São João, o Evangelho de São João, no primeiro capítulo. E o Verbo, né? A palavra, ela se fez carne. Ela veio morar entre nós. E essa palavra é o próprio Deus, através do seu Filho. Então, essa palavra para nós é mais do que um livro, do que um texto, é toda uma orientação de vida, um propósito de vida, uma maneira de estar dentro do mundo. Então, como ser cristão, seguidor de Jesus Cristo, dar testemunho, né, do projeto do reino de Deus dentro das realidades nas quais estamos inseridos, como acabamos de dizer há pouco. Né? Estamos num mundo que é injusto, um mundo que exclui, um mundo que é racista, preconceituoso, e como cristão eu sou chamado a agir, a ser luz, presença do Evangelho dentro dessas realidades. Como Jesus nos convida a ser irmãos, a acolher, a incluir, a distribuir a tudo aquilo que nós temos. E a palavra de Deus é que vai nos iluminando, vai nos instruindo. O carinho, o cuidado com a Sagrada Escritura faz parte da vida de todos nós. Todo mundo tem aí um lugarzinho de destaque para a palavra de Deus na sua casa. Esse amor à Sagrada Escritura já vem lá das origens do cristianismo e antes do cristianismo, o próprio Jesus Cristo, né? Aos sábados ia na sinagoga para ler as Escrituras, ler e meditar, né? Com os seus irmãos e irmãs ali de fé. O documento que eu cito muito nos nossos vídeos, chamado Dei Verbo do Concílio Vaticano II, é uma Constituição Apostólica. Esse documento da Igreja, assim também como outro documento da Comissão Pontifícia Bíblica, chamada A Interpretação da Bíblia na Igreja, estes documentos nos orientam na nossa leitura da Palavra de Deus. O católico não pode fazer uma leitura de acordo com a sua própria vontade, interesse, pura e simplesmente. Há critérios para que possamos ler e interpretar. Porque eu disse também em um texto, se cada um de nós começar a ler a Bíblia de acordo com as suas intuições, de acordo simplesmente com a sua vontade, com os seus interesses, aí cada um faz como muitos evangélicos. Abre uma igreja própria, já não é católico, já perde essa comunhão, que a gente chama de sensus ecclesiae, sentir com a igreja, estar em comunhão com a igreja. Tá? Então, junto com a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição são fontes importantes da nossa fé, diferente, às vezes, de outros irmãos e irmãs evangélicos, que têm a Bíblia como fonte única da vivência da sua fé e, muitas vezes, numa interpretação muito livre. Para nós, não. Para fazer a leitura da Sagrada Escritura, um elemento fundamental, diz a Dei Verbo, nesse documento do Vaticano II, é preciso estar atento, né, à unidade de toda a Escritura. Um texto não está separado, um texto ele não pode ser lido isolado do todo da Sagrada Escritura. Ele precisa estar em comunhão, tem que ter uma unidade. E isso também nos ajuda, inclusive, na interpretação do texto, que às vezes nós nos deparamos com alguns textos difíceis de interpretação, parece até contrário ao ensinamento misericordioso, o ensinamento inclusivo, né, fraterno de Jesus Cristo. Então, esse texto, lido no conjunto da obra toda, que é a Sagrada Escritura, vai nos ajudando a interpretar a Sagrada Escritura.
Mas eu queria chamar a atenção também para um elemento importante que esse documento, a Dei Verbo, né, nos apresenta. Ele diz o seguinte: a Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor. Olha que interessante. Olha que elemento profundo. A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor. Vocês já perceberam o cuidado que nós temos com a hóstia sagrada? Com a comunhão? Todo mundo fica ali atento na hora que recebe a comunhão na mão, para que não caia nenhum fragmento no chão, nem fique na mão, tem o maior zelo. Será que a gente tem esse mesmo zelo com a Sagrada Escritura? Porque o documento diz isso. A Igreja sempre venerou, né, as Divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. De modo que as duas mesas, né, que compõem a Santa Missa, elas são fundamentais. Elas têm a sua importância grande. Não só a Eucaristia. Tem gente que fala assim, eu vou chegar lá para comungar. Não, eu tenho que chegar logo no início, né? Me encontrar com o Senhor, que a Dei Verbo vai dizer, na Sagrada Escritura, Deus não quer comunicar doutrinas, verdades de fé, não. Na Sagrada Escritura, Deus quer comunicar a si mesmo. Ele quer falar dele, ele quer falar do seu projeto de amor por nós. Na Sagrada Escritura, Deus, ele vem se entreter conosco, ele vem se encontrar conosco, à moda de amigos que se querem bem, amigos muito próximos, muito queridos, né? Então, essa deve ser a disposição de quando lemos a Sagrada Escritura, né? De alguém que quer se encontrar com o Senhor, de alguém que, como diz o profeta Isaías, né? Toda manhã abre bem os ouvidos, né? Para não perder nada da palavra de Deus, né? Para estar muito atento. Cada manhã o Senhor abre os meus ouvidos para que eu esteja atento a esta palavra, né? E São Vicente, né? Há um biógrafo de São Vicente que dizia que São Vicente, quando lia a Sagrada Escritura, quando ele meditava, parecia como uma criança de peito que sugava o leite da mãe. Olha que bonito, né? Então, assim, muito atento. É assim que São Vicente também lia, meditava, né, as Sagradas Escrituras. De modo que a Sagrada Escritura, gente, não é só para ser estudada, meditada, né, mas para ser vivida. E há documentos importantes da Igreja, né? O Papa Bento XVI, por exemplo, o Papa Francisco, nos falam que o objetivo desta nossa leitura, meditação, é a nossa santificação, assim como contribuiu para a santificação de todos os nossos irmãos do passado e também do presente. Então, a Sagrada Escritura deve nos conduzir à santidade. O Papa Bento XVI disse, né? A interpretação mais profunda das Escrituras, a interpretação mais profunda, provém precisamente daqueles e daquelas que se deixaram formar, que se deixaram modelar pela palavra de Deus, através da sua escuta, leitura, meditação assídua. Certamente não é por acaso que as grandes espiritualidades que marcaram a história da Igreja nasceram de uma explícita e constante referência à Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura, ela é fundamental na nossa caminhada rumo à santidade, a esta nossa vocação primeiríssima que Deus nos faz. Sede santos como vosso Pai é santo, né? Ou então Jesus, ao final das bem-aventuranças, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? Sejam perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, a Sagrada Escritura, ela vai nos ajudando
a adquirirmos, a irmos adquirindo, né, os mesmos sentimentos de Jesus, a adquirir os pensamentos e a prática de Jesus. É por isso, então, que nós nos defrontamos, né, cotidianamente, né, todos os dias, com a palavra de Deus. Pode ser um versículo, pode ser uma perícope, né, um texto ali completo, mas isso é muito importante. Qual é o objetivo primeiro? Não é só o estudo, não é só a pregação, mas a nossa santificação. É irmos nos moldando. À medida que eu vou lendo o texto sagrado, né, à medida que eu vou lendo a Bíblia, o Evangelho, eu vou me espelhando. Como é que Jesus viveu? O que foi que Jesus falou? Né? Para que, desta maneira, vivendo dentro deste mundo, eu possa comunicar a presença de Deus, comunicar essa presença de Deus. E dentro do mundo, que nos tem desafiado muito. São Paulo nos lembra na carta, né, aos Romanos, que nós estamos... ele diz o seguinte, que nós não devemos nos deixar moldar pelas estruturas do mundo, mas transformá-las. Está no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Exorto-vos, irmãos, a oferecerdes vossos corpos, a oferecerem, né, vossas vidas, né, como a oferenda mais perfeita, né? A melhor oferenda. Então, transformando a mentalidade, gente, que não é fácil. Nós vivemos desde o útero materno, né, sugando, muitas vezes, as ideologias deste mundo, a maldade desse mundo, às vezes de maneira inconsciente, de modo que isso corre pelas nossas veias. Então, deixar o Evangelho, a palavra de Deus, entrar de maneira bem profunda no nosso ser, nos transformando, né, mudando as nossas estruturas mentais, comportamentais, né, sentimentais. Então, é um aspecto muito importante da Sagrada Escritura. No segundo vídeo, né, nós falamos um pouco da estrutura da Sagrada Escritura. A língua que foi escrita, não vou entrar em detalhes, porque quase todos vocês já sabem disso, né? Aonde foi escrito, por quem que foi escrito, né? O Antigo, o Novo Testamento, sabendo aí que o texto, para chegar nessa forma atual que nós temos aqui, ó, 73 livros, demorou mais de 1000 anos, quase 1200 anos, né? E um texto que foi lido, foi feito muitas releituras do texto, e ele foi passando por mudanças, né? A palavra de Deus é que mudou? O projeto de Deus é que mudou? Não, a realidade é que mudou. A realidade no tempo de Abraão, de um povo seminômade, que andava de um lugar para o outro em busca, né, de melhores condições de vida, como fazem nossos irmãos migrantes, né, forçados a sair da sua terra por diversos motivos, terrorismo, perseguição política, fome, né, miséria de toda espécie. Assim viveu Abraão. Já no tempo de Davi, Salomão, o povo já estava nas chamadas cidades-estados e depois se tornou uma nação, uma monarquia, uma outra realidade. Então, a partir daquele novo contexto, a palavra de Deus, a mensagem de Deus foi sendo revista, foi sendo repensada. No tempo de Jesus, ele não fez uma releitura? Acabei de falar do Sermão da Montanha, quando ele disse assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não é assim? Eu, porém, vos digo. Ele está fazendo uma releitura. Lucas, quando começa o seu evangelho, ele vai dizer, muitos já tentaram, muitos já escreveram, né, falando dos acontecimentos dos últimos tempos. Também eu, caríssimo Teófilo, né, resolvi colocar por escrito, de uma maneira sistematizada, organizada, de acordo com o pensamento dele e de acordo com as necessidades da comunidade, colocar também por escrito, né? Então, ou seja, o texto sagrado vem contando essa história de um profundo amor de Deus para com o seu povo. Essa deve ser a linha mestra, gente, o eixo de interpretação da Sagrada Escritura. O que ilumina do Gênesis ao Apocalipse? É Deus que tem um projeto de amor para o seu povo e para a humanidade, para toda a natureza.
Porque não é só o ser humano, não. Durante muito tempo, aí, nesses séculos passados, então nós nos julgamos, né, a partir do iluminismo, do racionalismo, as pessoas mais importantes do mundo. E, de fato, temos nossa importância, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas essa compreensão, muitas vezes desligadas do cosmos, acabou nos tornando senhores destruidores da natureza, destruidores do nosso próprio habitat, né? Do meio ambiente. Não, nós vivemos em relação. Paulo, apóstolo, fala disso também na carta aos Romanos. No capítulo 8º, né? Onde? Aqui embaixo apareceu aqui. Ah, porque apareceu, Uau. né? Aí Uhum. tu. Deixa eu desligar a Delita aqui, que ela estava falando aqui. Muito bem. Então, Paulo Apóstolo, né, na carta aos Romanos, vai dizer: a natureza, né, participa dos destinos do ser humano. E a natureza, ela aguarda ansiosa pela libertação do ser humano. O ser humano está muito escravizado. Nós, né, escravizado pelo consumismo. E o consumismo leva à destruição da natureza. Então, escravizado, cada um de nós, pelo consumismo, pela ganância, né? O que vai acontecer? A gente precisa de mais matéria-prima, eu deixo de ser livre, que é um convite que Deus nos faz, né? Sejam livres, Jesus morre na cruz, para que não nos deixemos escravizar jamais, né? Mas dominados pelo desejo de ter, de possuir e tudo, a natureza sofre as consequências. Então, o projeto de Deus para o ser humano envolve também toda a natureza. A redenção de Deus é para o ser humano, para a natureza, né? De uma maneira assim harmoniosa. Acho que é um pensamento assim muito importante. Então, o eixo da Sagrada Escritura é o grande amor de Deus pelo seu povo, pela sua criação, e Deus que quer a santificação, né? Ele já está presente, né? Tem uma oração eucarística da Santa Missa, né? Acho que é a oração eucarística 3 que diz isso, lá no prefácio. Tudo tem vida e santidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus está aí presente em tudo isso. Então, o eixo da Sagrada Escritura é o amor de Deus. Deus é amor. Deus quer a vida e a vida plena para o seu povo. Deus faz uma aliança com este povo, né? Uma aliança de vida e de amor, uma aliança de liberdade, que é isso que quer dizer Javé, Emanuel. Deus vem morar conosco porque ele escuta o clamor do povo. Deus vê o sofrimento do povo. Está lá no Êxodo, né? Capítulo 3. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei os seus clamores e eu desci para libertá-lo da mão dos seus opressores, para que tenham vida, vida digna. A escravidão mata, a escravidão tira a dignidade. Então, o projeto de Deus para o seu povo é de vida digna, de vida na liberdade, porque depois da vida, o dom mais precioso que nós temos é a liberdade. Então, que a morte de Cristo na cruz, para que sejamos livres de todo tipo de exploração, discriminação, né? Exploração econômica, dominação política, preconceitos, então, que isso não domine sobre nós. Sejamos livres. Mas Paulo também lembra, né, que a liberdade não sirva de pretexto para a libertinagem. Não é uma liberdade de eu querer e poder fazer o que eu bem entendo, não. É uma liberdade de quem vive num grupo social, de quem vive numa comunidade, né? E precisa dialogar, precisa discutir essas suas liberdades, né? Então, um esforço grande aí de maturidade para que, vivendo dentro do grupo, da comunidade, dentro da família, então as nossas liberdades sejam valorizadas, respeitadas, mas, ao mesmo tempo, construído ali um ambiente comum para todos. Então, a aliança de Deus com o seu povo, Deus que quer a vida, a liberdade, né, digna para o seu povo, é esse eixo que perpassa toda a Sagrada Escritura. Em cada momento da história que nós vemos ali na Bíblia, né, passando ali por Abraão, depois Moisés,
Aí falando todos os patriarcas, né? Em Abraão a gente vai falar de Isaac, de Jacó, outros mais, as matriarcas, né? Esther, Rebeca, porque a gente fala muito dos patriarcas e esquece das mulheres. E aqui nós temos no nosso grupo o maior número de mulheres, que eu estou vendo aqui na telinha, né? Por isso que ficou tão bonito que eu disse no início, mais bonita ainda, né? Mais bonita. Então, muitas profetisas, as matriarcas, ou então é preciso dar visibilidade, que elas estão ali. Às vezes, né, como eu disse, como o texto foi relido várias vezes, às vezes feitos por homens, nem sempre a mulher aparece, né? A importância de juízas, né, como Judite, né, Débora. Então, acho que é muito, muito importante aí essa presença. Ao longo da história, então, esse projeto de vida e de liberdade, ele perpassa, né, iluminando, orientando o povo, quando o povo se deixa escravizar pelos ídolos, quando se deixa escravizar maltratando os irmãos, né, cometendo, então, a quebra da fraternidade. Então, os profetas e cada um desses autores sagrados traz presente, né, este projeto de Deus. E é o que está também aí no documento do Vaticano. Deus tem esse projeto de vida, tem esse projeto de salvação, porque a salvação, gente, não pode ser entendida, né, em Jesus Cristo só no aspecto escatológico. Né? Escatológico significa as últimas coisas. Deus vai nos salvar porque vai nos levar para o céu. Não, o céu já começa a ser construído no nosso dia a dia. É tarefa de cada um de nós, seguidores de Jesus, nós que nos encontramos com Jesus e nele encontramos a razão da nossa existência, o sentido da nossa vida, né? Tentar já ir construindo o paraíso aqui na Terra. Paraíso é esse? A vivência do projeto de Deus, de vida digna para todos, de liberdade, de valorização das pessoas, de respeito. Então, esse é o sonho de festa e de alegria que queremos celebrar no fim dos tempos, mas que hoje é um compromisso, é a nossa tarefa. Então, lendo a Sagrada Escritura, vamos percebendo quantas infidelidades ao longo da história, mas chamados de atenção. Olha, vocês se afastaram. As consequências do afastamento da aliança com Deus é a perseguição, é o domínio estrangeiro, seja do Egito, da Babilônia, da Assíria, né? Como vamos vendo aí nessas diversas etapas, a dominação grega, no tempo de Jesus, a dominação romana. Então, vários períodos de dominação que vão mostrando a quebra da vivência desta aliança, desta infidelidade. Passo agora, né, nesses 10 minutinhos que me restam, que me deram 40 minutos, depois nós conversamos de outras coisas, apresentar para vocês um PowerPoint aqui sobre as características, tá bem, da nossa leitura. Como é que um vicentino, um missionário vicentino, deve ler a Sagrada Escritura? Ah, ele não lê como qualquer cristão? Certamente. A Bíblia é a mesma, né? A vida que nós vivemos está inserida dentro dessa realidade aí brasileira, de gente que está no Paraná, gente que está em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, lá em Alagoas, eu sou agrício, né? Gente que se encontra em vários lugares do Brasil, aqui no nosso grupo de estudos, mas tem algumas características muito importantes, porque a santidade do Papa, o Papa Bento XVI nos disse que os santos, eles são uma hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica? Uma maneira de interpretar a Bíblia. Então, a hermenêutica não são só dos filósofos, não são só dos teólogos, não. Os santos, eles são uma maneira, estudando, acompanhando, né? Conhecendo a vida dos santos, eles vão nos ajudando também, porque a vida deles foi uma interpretação do texto sagrado, de uma maneira muito concreta, muito real, muito viva. Então, a vida de São Vicente de Paulo, para nós, né, missionários vicentinos, também deve ser essa hermenêutica bíblica. Como foi que ele viveu, como foi que ele leu, né? E muito mais do que a maneira como leu, como foi que ele viveu, porque já foi uma concretização, de fato, né, desta leitura.
Então, gente, este é um teólogo latino-americano chamado Pablo Richard. Ele diz o seguinte: em toda evangelização temos dois elementos indispensáveis, o texto bíblico e a história. Isso que nós acabamos de falar, o texto bíblico, o projeto de Deus é sempre o mesmo. A história, ela vai mudando, né? De Abraão até Jesus, passou por várias etapas, né? E de Jesus Cristo até os dias atuais, também muitos momentos ao longo da nossa história, né? Estruturas, né? Formações diferenciadas sociais, econômicas, políticas. Tivemos, então, aí organizações diferentes e a maneira de viver, né? A palavra de Deus. Lá em Prudentópolis, de repente, não é a mesma maneira de viver aqui no Rio de Janeiro ou de viver lá em Itaubim, né? São realidades diferentes, desafios diferentes. Então, como é que a palavra de Deus se encarna na história? Porque a história aí tem a ver com a situação concreta, o mundo, né? Onde cada um se encontra inserido. E o Pablo Richard diz, então, que esses dois elementos, Bíblia e a realidade, né, que é a história, constituem a base material ou condição de possibilidade de todo o processo evangelizador. A explicação de um texto bíblico fora da realidade, fora da história, ou de uma experiência de Deus na história, sem referência ao texto bíblico, não gera um processo evangelizador, né? Então, ler o texto bíblico inserido, encarnado na realidade, a nossa história, a nossa realidade, né? Perguntando ao texto bíblico, o texto bíblico iluminando as nossas experiências, então, dois elementos. Se eu for para uma missão e esqueço o texto bíblico, esqueço a palavra de Deus, eu posso fazer um ótimo trabalho social, mas não vai ser evangelização, tá? Não vai ser o trabalho missionário cristão que nós somos chamados a fazer. Também, se eu vou só com a Bíblia, né, e esqueço a realidade do local, de cada pessoa, de cada família, que é diferente em cada lugar, às vezes é de uma mesma cidade, de um bairro para o outro, né? Em Itaubim, por exemplo, nós tínhamos ali mesmo sendo interior, realidade de bairros bem diferentes, quem participou das Santas Missões, e às vezes até conflitos, né, que nós enfrentamos lá, de gente que não podia ir de um bairro para o outro, coisa que acontece às vezes em cidade grande, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, mas também no interior, essa realidade. Então, o texto bíblico e a realidade são os elementos dessa evangelização. E Bento, já lembrei disso, Bento XVI vai dizer que só quem se coloca primeiro à escuta da palavra é que pode depois tornar-se seu anunciador. Os que devem comunicar a palavra de Deus aos outros, os missionários, por exemplo, mantenham um contato íntimo com as Escrituras, mediante a leitura assídua e o estudo apurado, a fim de que nenhum deles se torne pregador vão e superficial da palavra de Deus. Quais as características? Primeira característica, leitura comunitária. A Bíblia é vista como o livro da comunidade, gente. Mesmo quando nós fazemos a leitura individual, quando nós fazemos uma leitura pessoal, no nosso quarto, na nossa sala, na horta, em qualquer lugar, estando sozinho, eu não posso esquecer que eu sou membro de uma comunidade. E que na igreja nós temos, já disse também no início, orientações para a interpretação do texto bíblico, né? Tem os documentos, tem o magistério e a tradição aí que vão nos orientando. Então, manter esta comunhão é fundamental para que não caiamos no perigo de cada um criar aí a sua própria igreja particular, né? A sua religião e a sua igreja. Um outro elemento importante, a busca pelo sentido do texto bíblico. Aparece aqui de maneira nova a visão dos santos padres que falavam de litera e espírito. O que significa isso, gente? Quando nós nos reunimos, não, quando lemos um texto bíblico, logo, às vezes nem chegamos ao final do texto, a gente já vai logo fazendo uma interpretação. Deus quer me dizer isso. Antes de saber, que vai ser o terceiro elemento, né? Que nós temos aqui, a busca do sentido para nós.
antes de eu buscar o sentido do texto para nós, para os nossos dias, é preciso colocar o texto no seu contexto, né? Procurar descobrir como era a realidade em que o texto foi escrito, qual era a realidade que o texto está retratando. E nós fazemos isso também na Lexio Divina. É o primeiro momento, né, da Lexio Divina, que chama leitura. A leitura não é só do texto escrito. A leitura também é uma tentativa de visualizar, né, de tentarmos entender, conhecer quem são os personagens que estão ali, como é que eles se relacionam entre si, como é que eles vivem, o que eles comem. Às vezes o texto aparece, o que eles estão comendo, por onde eles estão andando, né? Então, a realidade é de campo, a realidade é à beira-mar, é de uma montanha, né? Jesus está falando para os seus discípulos, o grupo pequeno, ele está falando para uma multidão, está falando para alguém concreto, né? É a viúva de Naim, é a samaritana. Então, ficar ali namorando o texto, como adolescente, como jovem, ou idoso também, né? Tem idoso que, quando começa a namorar, fica apaixonadíssimo, não está nem largando o celular hoje, né? Fica ali, ó, comunicando direto. Então, é esse gosto, ler o texto bíblico e manter o texto aberto ali na sua frente. Eu preciso ter um nariz e ficar olhando os detalhes, né? E o que é dito por cada uma das pessoas, a reação que isso provoca. Então, é a busca pelo sentido do texto, né? Isso é muito importante. E como estamos muito longe, né, do tempo em que o texto foi escrito, os últimos textos colocados na Sagrada Escritura provavelmente devem ser do início do século II, né, da era cristã, 110, 120, mais ou menos, da era cristã. Então, é preciso, né, quando for possível, que a gente tenha também o auxílio para fazer essa interpretação ao longo da história. Aí vem os santos, vem os exegetas, né, que são nossos auxiliares, né? São pessoas que devem auxiliar a todo o povo a fazer essa leitura. Um terceiro elemento importante, gente, a busca do sentido para nós e o nosso tempo. Já na igreja primitiva, os santos padres diziam, olha, a leitura da Sagrada Escritura, o estudo, ele não é completo enquanto nós não procuramos aplicar a mensagem bíblica na nossa vida, na nossa realidade, trazer para o nosso tempo. A preocupação principal, né, do povo não gira em torno da procura só do texto lá no tempo de Jesus, lá no tempo de Jonas, lá no tempo de Abraão. Não, a preocupação é, e para nós hoje? Lá eles viveram desta maneira, reagiram desta forma. Como é que eu posso ser coerente, né, com os nossos antepassados, patriarcas, juízes, profetas, né? Jesus, os apóstolos, hoje, né? Então, as realidades são diferentes, a palavra de Deus é a mesma, mas nós precisamos manter, então, essa coerência, né? Então, entender o texto lá no seu contexto e depois trazer para nós, na realidade de hoje, há como que um salto, né? Há uma distância. Então, essa transposição do tempo do texto para o nosso tempo, esse trabalho se chama, então, essa interpretação, essa hermenêutica. E ela é muito bem feita quando é em grupo, né? Quando é em grupo, e não só individualmente. Então, aí nos círculos bíblicos, né? Nas nossas reuniões da comunidade, sempre começar pelo texto bíblico, vai nos auxiliando nessa interpretação. Aqui, por exemplo, nós temos essa imagem, né? Ela já logo, por exemplo, me lembra uma cena do Evangelho. Não sei se lembra vocês, né? Então, lá no contexto, eu tenho, né, o bom samaritano, o homem que foi atacado na beira do caminho. Aqui nós temos uma outra realidade, né, de pobreza, de miséria, e temos aí um bom samaritano dos nossos tempos, né, acolhendo a quem precisa. Ou seja, é uma transposição do tempo, né, em que o texto foi escrito para a nossa realidade.
Quem são aqueles atacados, né, pela beira do caminho? Atacados pelos planos econômicos, né? Atacado pelas ideologias políticas, né, que discriminam, que matam, nessa realidade de hoje. Então, esses, né, são aqueles atacados à beira do caminho no tempo de Jesus. Para nós, hoje, esta é a realidade. Um outro elemento, gente, fundamental, né, para a nossa leitura, a leitura ela nunca é neutra, né? Nós fazemos uma leitura a partir da nossa cultura, da nossa história. E, como missionários vicentinos, os pobres devem ocupar, né? Os pobres devem ocupar na nossa leitura um lugar privilegiado. Mesmo que você não seja pobre. Mas, no modo geral, nossos missionários, quase todos são operários, trabalhadores, são pobres, vivem em comunidades, né? Mas, mesmo se não fosse, tem que se colocar no lugar social dos pobres, né? Tentar agir a partir das necessidades dos pobres, dos pensamentos, isso quando não estão dominados, né? Porque Paulo Freire vai dizer que o pobre traz dentro de si a figura do dominador introjetado. É preciso arrancar essa figura do dominador. O pobre sofre e ainda acaba o trabalhador, né, explorado, e ainda defende ali o seu patrão, que não paga o salário em dia, que não paga salários justos, porque ele traz a figura do dominador, muitas vezes, introjetado dentro dele, né? Então, o pobre lê a Bíblia a partir da sua situação de oprimido, da sua situação de quem sofre, né? E o povo de Deus na Sagrada Escritura é um povo pobre, é um povo escravo no Egito, é um povo que foi levado para o exílio da Babilônia, né? Então, ou seja, esta é a realidade. Quem vive nessa realidade, próxima da realidade do povo da Bíblia, então consegue interpretar, tem um elemento precioso que o ajuda na interpretação, na maior fidelidade ao texto bíblico. Então, fazer uma leitura da Bíblia a partir do lugar social do pobre, né, nos auxilia numa interpretação mais autêntica, mais verdadeira do texto bíblico. Quinto elemento, uma leitura orante. Como nós dissemos, para o povo, a leitura da Bíblia é o exercício da própria fé, já é uma oração. Ao fazer a nossa interpretação, a nossa leitura, interpretação do texto bíblico, sempre invocar o Espírito de Deus para que nos ilumine, para que nos oriente. Sozinho não conseguiremos. Sexto elemento, uma leitura envolvente. O missionário, a missionária vicentina é um apaixonado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é o próprio Deus, envolve todo o nosso ser, nossas palavras, pensamentos, ações e todos os aspectos da nossa vida. Convivências, celebrações, cânticos, a luta em comum, as reuniões, a organização da vida. Então, a palavra de Deus lida, meditada e assimilada por nós, ela se manifesta em todos os aspectos. Ela é envolvente, ela envolve meu pensamento, ela envolve minhas palavras, né? Então, eu não posso meditar a palavra de Deus, que me convida. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles possuirão a terra, os pacíficos. E ser violento nas minhas palavras, nas minhas ações, não. A leitura e interiorização da palavra de Deus tem que me levar a viver, né, de maneira coerente, né? A convivência na família, no trabalho, então nas reuniões, ela vai. Jesus partilha o pão, a nossa comunidade tem que ser uma comunidade de partilha, né? Então, ser consequente, uma leitura que envolve e que transforma a nossa vida. E o sétimo elemento, uma leitura militante. Está chegando aí em Itaubê, o pessoal, né, os missionários. Então, gente, o que é ser militante? Quem ouve a palavra de Deus, quem entendeu a palavra de Deus, não se cala mais. Precisa dar testemunho dessa palavra, né? Lutando contra a injustiça, a opressão, a maldade, a fome, a miséria, né? O povo leva a palavra de Deus a sério. Não lê só para entender, mas procura praticar. Aqui se dá o conflito. Aqui aparece a incidência da palavra
sobre a situação concreta de hoje, que é política, social e econômica. Aí tem a perseguição dos cristãos, quem se mete, por exemplo, a defender o meio ambiente, quem se mete a defender os moradores de rua, né? Os trabalhadores que são injustiçados, negros e todos os pobres. Então, você é chamado de comunista, de anarquista, de bagunceiro, mas, na verdade, o que nos orienta é a palavra de Deus, é a busca de fidelidade à palavra de Deus. Então, a leitura, né, militante nos leva a esse compromisso, né? Muitos aprenderam uma leitura que é apenas informativa, espiritual, né? Uma leitura assim que me transforma o coração, que me deixa leve, que me deixa desligado da realidade. Não, a palavra de Deus inquieta, né? A palavra de Deus nos move, né? A buscar, a transformar, a denunciar as injustiças, a anunciar o projeto de Deus, a buscar uma conversão. Muito bem, por aqui nós paramos. Já falei mais do que devia, né? Mas a palavra de Deus encanta e a gente não consegue também falar tudo, né? Precisa ser, é sempre o nosso estudo e a nossa reflexão. Então vamos agora, né, com o Michel aí coordenando, vendo quem gostaria de estar participando. Isso mesmo. Agora, então, nós abrimos para as perguntas. Aqueles que se sentirem à vontade para fazer alguma pergunta, destacar alguma coisa que chamou atenção, que o Padre Aguinaldo falou, fique à vontade. Agora nós podemos abrir os nossos microfones, ficarmos à vontade, porque foi realmente uma partilha muito rica, Padre Aguinaldo. Muitas coisas interessantíssimas. Mesmo se não tiver pergunta, né, pode fazer assim, uma intervenção no sentido de destacar algum elemento, né, alguma que chamou a atenção ou que não entendeu muito bem. Vou começar, Padre Aguinaldo, posso? Isso, Jair, pode. Na verdade, quero agradecer ao Padre Aguinaldo pela partilha, né? Muito boa. E Eu estou estudando aqui. a partilha nos faz cada vez mais nos enriquecendo, né? No nosso ser enquanto cristãos, enquanto vicentinos. E a igreja, ela ama a palavra e vive da palavra, né? Como dizia o próprio São Jerônimo, né? Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo, né? E quando o senhor falava do valor da palavra na Dei Verbo, que tem o mesmo valor da Santa Eucaristia, eu lembrava de um pequeno símbolo que tem na missa, geralmente nas missas mais solenes, com bispo e tudo mais, que coloca o livro do Evangelho na mesa da Eucaristia, né? Lembrando aí justamente a relação dessas duas mesas, né? Da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Enquanto vicentino, é um desafio, né? Cada dia, colocar em prática, com esse mundo que nós temos, como mesmo o senhor falou, né? Mundo onde prega o individualismo, prega o racismo, prega a divisão das pessoas. É um desafio para nós vicentinos, em nossas famílias, em nossa comunidade, nos nossos bairros, colocar a palavra de Deus, né? Mas não desanimemos, né? Devemos ser aí fermento na massa neste mundo. Na verdade, é só essa palavra que quero dizer. Força, ânimo e coragem para todos nós nas nossas missões que temos, né? Quem é de Prudentópolis, Minas Gerais, nós aqui do Rio, o Agrício, eu sempre confundo se Aracaju é Aracaju, né? Lá em Aracaju, enfim, devemos ser aí essa luz, né? Luz que tanto Cristo pede para nós. Obrigado. Ah, só outra coisa. O Cristiano pediu para justificar, Padre Aguinaldo, a ausência dele, que ele está em Aparecida. Eu até enviei para ele. Ele falou, já não vou conseguir. Estou aqui em Aparecida com a minha família, vim aqui rezar um pouco, tá? Bem, muito obrigado, Jair. Outra partilha.
Padre Aguinaldo, tem uma frase aqui do caso bastante interessante do Helder Câmara, né, que exatamente fala um pouquinho sobre aquilo que o senhor comentou, que é o seguinte: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Né? E isso contextualiza muito, né, aquilo que o senhor falou. E nós, como vicentinos, a gente tem que buscar exatamente o quê? A origem do problema, para que a gente possa dar uma luz para aquelas pessoas que mais precisam, né? Principalmente em tempos tão difíceis que a gente vive hoje. É de vital importância que a gente seja luz, principalmente no mundo em que o dinheiro, o poder, a injustiça, às vezes, parece estar mais em evidência do que aquilo realmente que é edificante para a vida do outro. Padre Aguinaldo, eu vou ter que dar uma saidinha aqui agora, que tem um problemazinho para resolver. Aí depois eu entro em contato com o senhor. Quero dar um bom dia para todos os meus amigos aí, que termina aí sobre a graça de Deus. Feliz demais com essa mensagem que o senhor nos transmitiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, senhor Agrício. Nilton, está lá, Nilton? Alguém mais? Uma partilha? Vamos lá, coragem, pessoal. Padre Aguinaldo, posso falar? Pode, deve. Padre Aguinaldo, nesse tempo de pandemia, eu, como missionária vicentina, tenho me sentido assim, muito omissa, muito impotente. Eu sei que dentro de mim fervilha aquela, como é que eu falo? Aquele ardor de amor a Deus, mas eu me sinto impotente de fazer alguma coisa pelo outro. Como que nesse tempo de pandemia, a gente privado de poder sair, como que a gente pode ser luz para o nosso próximo de uma maneira como Cristo tem nos falado e nos ensinado aqui, e dentro dessa impotência que eu, pelo menos, me sinto? Olha, Elizabeth, esse tem sido um desafio, uma ansiedade, uma preocupação, uma inquietação, né? De todos nós, missionários vicentinos, acho que dos cristãos de um modo geral. Ontem mesmo, celebrando o 3º dia, né, do Tríduo, de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que no santuário alguém veio procurar falando dessa inquietação, né, que trabalha numa comunidade, não, numa instituição de acolhimento de pessoas que passam por uma série de provações, mas ela é do grupo de risco, já passa dos seus 60 anos e fica numa divisão muito grande. Como agirmos? Eu penso o seguinte, olha, no início da pandemia, quando ninguém conhecia muito bem, e hoje ainda não conhece, né, da doença, como se prevenir, todos sabiam que era preciso lavar as mãos, usar álcool, distanciamento social, né? Houve uma corrida para dentro da toca, como os bichinhos assustados, né? Todo mundo foge e se esconde. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo o quê? Não dá para ficar intocado a vida inteira. Eu preciso sair para comer, eu preciso sair para respirar, eu preciso tomar um sol. Então, aí o bichinho começa a chegar perto da porta, dar uma olhadinha para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Ver se o inimigo, né, foi embora, ou se ele está distraído, ou então, ou seja, há espaço, né, para eu poder chegar até a porta. Depois da porta, é possível, sempre com os cuidados, porque o problema que tem acontecido atualmente, quando se fala aí de uma segunda onda, né, em muitos estados, com o aumento de casos, né, e de mortes, né, numa proporção menor de mortes, graças a Deus, mas muitos casos, esse cuidado, entendeu? É isso que eu falava, olha, não é o padre que vai dizer o que você vai fazer ou não, porque é a sua liberdade, a sua autonomia, e é sempre arriscado. É preciso, de fato, avaliar, né, até onde eu posso ir. Às vezes, eu só posso ir até a janela
da minha casa. Às vezes eu posso ir até o final do quarteirão, né? Aonde você vai se sentindo seguro, de modo que eu posso não fazer a mesma coisa que estava fazendo, mas eu posso contribuir, posso proporcionar, né, de alguma maneira. Por exemplo, aonde eu moro, né, os padres aqui de casa, né, que mora aqui, Padre Eli, Padre Manuel, Eduardo, irmã Adriana, nós sentimos uma vontade muito grande de poder estar ajudando, contribuindo cada vez mais, né? Mas onde eu trabalho, né, nos fins de semana, de vez em quando, é lá na Rosilene, lá em Campo Grande, né? Então, nós fizemos uma parceria. Olha, você está aí mais próximo, sabe bem da realidade de muitas famílias. Então, fizemos uma parceria por alguns meses, né, de distribuição ali de 25, né, acho que 25, 20 cestas básicas para essas famílias mais carentes. Então, foi a maneira que a gente encontrou. Agora, nós já estamos saindo um pouquinho, já sai para ir celebrar no santuário. Então, acho que é assim que a gente precisa. Respeitando, valorizando nossa vida, tomando os devidos cuidados, né? Porque muita gente acha que a pandemia já foi embora, aí já não usa mais máscara, já não guarda distanciamento, sai à rua, volta para casa, não tem os cuidados de higienização. Então, cada um ir dando os passos e ajudando aqueles que às vezes não são do grupo de risco. Às vezes eu não posso, mas tem outros que estão fazendo, eu vou dar ali o meu apoio. Uma coisa rapidinha, Padre Aguinaldo. Eu estou vendo que a gente vai ter que atuar muito. As pessoas estão com muita depressão. Então, a gente tem que estar atento aonde a gente pode ajudar nesse sentido também, viu? Isso. Pronto. Esse é um elemento importante. Obrigada. Obrigado a você. Bem lembrado. Outra? O senhor está vendo no chat, Padre Aguinaldo? Tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Padre Aguinaldo. Tem que fazer uma leitura da palavra de Deus, buscando perceber os sinais dos tempos e o contexto em que está inserido. É isso mesmo, justamente. É o terceiro elemento, né? O terceiro elemento ali, característico da leitura vicentina. Depois de tentar, né, de fazer o esforço para compreender o texto e a mensagem no contexto do tempo em que ele surgiu, trazer para a nossa realidade, para a vida, né? Que foram os elementos apresentados aí também por Pablo. Não há uma evangelização, não há, né, uma influência do texto na nossa vida se nós não nos abrirmos, né, para esta mensagem, sem dúvida, uma mensagem inserida. Trazer a realidade, o que é muito presente nos círculos bíblicos, que é como é que fala assim, uma das atividades que devem ser mais estimuladas, né, nas missões, nas nossas comunidades, né, quem tem a oportunidade de participar, esse do círculo bíblico, que é a vida e o texto bíblico ali muito presente. A paróquia vai ter como comprar, se tiver, eu compro lá. Tá bom. Só que lá é outro, é diferente, né? Não vem de Brasília. Mais alguém quer fazer algum comentário? Aguinaldo, aqui é o Kleber. Então, eu percebi que a partir dos seus textos e também dos seus vídeos, você fez uma aproximação da palavra de Deus com a espiritualidade vicentina e a própria relação que São Vicente tinha com a palavra de Deus. E algumas pessoas já me perguntaram, Kleber, qual era o evangelho preferido de São Vicente, as frases ou passagens que ele mais gostava, que mais citava. Então, como nós estamos aqui no grupo de família Vicentino, talvez também essa seja a dúvida de muitas pessoas. Então, o senhor poderia falar um pouquinho como que era essa relação de São Vicente com a palavra de Deus e quais eram as passagens que ele mais citava e que eram mais afins com a espiritualidade vicentina? Muito obrigado. Muito bem, Kleber. Nós tratamos desse tema, né, no nosso terceiro videozinho, logo no início da primeira parte, né, que os biógrafos de São Vicente dizem que no primeiro momento, né, da sua história não há muitas citações bíblicas. E nós sabemos por quê, né? No início da vida de São Vicente, o seu interesse era de ascensão social,
vindo de uma família muito pobre, né? Muito pobre não era miserável, porque tinha uma junta de bois, tinha alguma terrinha ali, né? Mas era o caminho para se chegar, né, a um nível de vida social maior. E ele correu atrás, né, disso de 1610, quando ele foi ordenado, até 1617, né? 612, por 2 anos ele correu muito. A partir aí de uma paróquiazinha em Clichy, 612, já começou um pouco a repensar a sua opção de vida. E, a partir daí, sim, houve uma intensificação, né, do uso da Sagrada Escritura. Nós falamos, por exemplo, dos 73 livros da Bíblia, né? 46, dos 46 do Antigo Testamento, São Vicente citou 38. Está lá nas conferências que nós temos na obra completa de São Vicente, né? Vocês estão vendo ali atrás de mim, na estante, tem ali a coleção de São Vicente, né? Aqui das obras completas aqui. Está sendo traduzido aí, está sendo traduzido para o Brasil, né? São 13 volumes, já temos 8, o 9 já deve estar saindo, o Mariano já ajudou bastante aí, está presente, né, nessa revisão da obra. Então, nas conferências, cartas, então, nós encontramos citação de 38 livros dos 46 do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 27, somente 3 livros, né, que é Filemon, 2ª e 3ª carta de Jó, que ele não citou. Mas, quais eram os textos mais citados? Gente, 2 fundamentais, né? Primeiro, que está aí na blusa dos missionários vicentinos todos os anos, né? De vez em quando a gente muda um pouco a logomarca, mas é o Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Lucas, capítulo 4, né? Versículos de 16 a 21. Jesus que vai à sinagoga, pega o livro do profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para evangelizar, para comunicar uma boa notícia. Essa boa notícia é a aliança de Deus com o seu povo pobre, né? Dar vista aos cegos, dar de comer a quem tem fome, né? Libertar os prisioneiros de todas as amarras, é Lucas ali 4. E o outro é o juízo final de Mateus, capítulo 25, né? Essa nossa aliança com Jesus, esse nosso encontro nos leva aos mais pobres, né? Eu tive fome, me deste comer, estava nu, me vestiste, estava preso, você foi me visitar, doente, você me visitou, né? Então, a leitura vicentina da Sagrada Escritura não é uma leitura para conhecimento intelectual, acadêmico, né? Para fazer grandes discursos, oratórias, não é para fazer assim discursos bonitos, né? Elogiados pela mídia. Não, é uma leitura que o fortalece e esclarece no seu compromisso com os pobres. Essa é a sua preocupação. Foi ali que ele encontrou Jesus, né? De maneira privilegiada nos pobres. Então, é uma leitura que visa fortalecer a sua vida, porque o trabalho com os pobres, o trabalho da evangelização é desafiador, né? Ele é exigente, ele é arriscado, esse serviço com os pobres, para quem se compromete de verdade, para quem é fiel, então é para fortalecer e, ao mesmo tempo, para iluminar. Tem hora que nós não sabemos o que fazer, né? Quantas vezes estamos lá nas missões, Vale de Jequitinhonha, Sertão da Bahia, periferia do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e a gente se pergunta, o que eu faço diante dessa realidade? Diante desse sofrimento, né? Nós nos sentimos impotentes. Quantas vezes os missionários chegam das visitas, né, assim, abatidos, trazendo a realidade para o restante do grupo e incomodados, né? Precisamos fazer alguma coisa. Então, o que podemos fazer? Então, a palavra de Deus, a oração, a ajuda do grupo é que vai nos iluminando, né? Que vai nos ajudando. E, às vezes, a resposta não vem rápida. Às vezes não vem na hora, né? É preciso esperar um dia, 2, uma semana, ir meditando, ter o tempo de Deus, que é também um elemento da espiritualidade vicentina, né? A devoção à divina providência. Não somos nós os protagonistas da missão.
Quem vai à nossa frente é o Espírito de Deus. Quem vai à nossa frente é Deus. Quem nos envia é Deus. Nunca nos esquecermos quem nos envia e qual é a mensagem que ele nos comunica. Não é a minha mensagem. Então, essa humildade, né? Esse despojamento. Então, acho que os textos bíblicos que São Vicente meditava eram esses, né? A boa notícia comunicada aos pobres. Essa notícia ela deve ser comunicada de maneira afetiva, carinhosa, de quem gasta tempo para estar com as pessoas, não faz tudo às pressas correndo, e efetiva, que leva à transformação, e de um profundo amor, né? E consciência de que Deus é o protagonista da missão, é o Espírito de Deus, né? Que não sou eu. Então, ali a providência divina, né, a misericórdia, o amor de Deus para com o povo. Era assim, então, que São Vicente meditava, né? Ô, Padre Aguinaldo. Sim? Eu estou precisando sair, que vou no mercado, mas gostei muito da reunião. Obrigado. Elementos muito importantes e me lembrou muito das missões da Vila Popular em Diadema. Que nós passamos muitas dificuldades, mas com muita perseverança nós conseguimos mais uma comunidade, que é a Nossa Senhora Aparecida, no Vila Popular. Obrigado, valeu mesmo pela reunião. Ô, Miltinho, gente, olha, esse que está falando é o Miltinho, quem não conhece, ele é de Diadema, né? Eu estou vendo aqui a Sônia, lá de Itaubim, ao lado, na minha tela está ao lado do Milton, né? Mas é a primeira e a última missão. A primeira missão foi lá em 1997 ou 6. A Dora está aqui embaixo, participou também. Foi lá nessa comunidade. Participou Aparecida. E a última aqui na Sônia, Itaubim, lá no Vale de Quitionha. Isso aqui há quase 30 anos, né? Mais de 30 já de missões. Isso. Obrigado, Newton, pela presença. Falou, obrigado. Até mais tarde, Aguinaldo. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Fala, Miriam. Mas não estou ouvindo, Miriam. Oi, mano. Não. Miriam, está falando, tem que ligar o microfone, Miriam. Aí. Eu estava numa reunião. Mas como ainda não acabou, como eu faço para parar isso? Newton, vai lá em sair, Newton. Tem uma coisinha vermelhinha bem embaixo. Aperta lá, Saiu, sair. já saiu. Agora, Miriam. Miriam, não te escutamos ainda. Continuamos sem escutar. Então, acho que é melhor você digitar ou tentar entrar e sair de novo. Digita a sua pergunta. Tem que entrar, né? Aí, está saindo agora. Oi, Kleber, está me ouvindo? Ana Graça, pode falar. Pode falar? Pode. Eu quero só agradecer. Só tenho a agradecer. Agradecer toda a coordenação, essa maravilha dessa manhã, desse estudo, Padre Aguinaldo. Vocês fazem sempre abrir dentro de nós um leque para nos comprometermos ainda mais com a palavra de Deus, com as sagradas missões, não só aquela quando eu saio da minha casa, da minha família, mas o ser missionária no dia a dia, na minha casa, com a minha família, na minha comunidade. E eu tenho procurado a ser vicentina, mesmo dentro de casa, eu estou procurando ajudar, tem os grupos, né? E a gente tem formado lá a cesta de Natal, ou as cestas mensais, a gente tem conseguido. Mas sentimos muita saudade, muita falta da presencial, né? Da nossa formação todo ano, né? Anual a gente tem a partir do mês de agosto, mas infelizmente o tempo que a gente está vivendo é outro.
Então, eu quero dizer que eu estou muito satisfeita com a formação, não está ficando nada a desejar. Muito obrigada, Padre Aguinaldo, o senhor fez o meu coração vibrar nesta manhã. Um grande abraço. Obrigado, Graça. Muito obrigado pelas palavras. Quero lembrar, gente, antes que o pessoal comece a sair, já tem alguns saindo, né, que tem outros compromissos, que no próximo sábado nós teremos a nossa manhã de espiritualidade com fraternização. Então, a gente fala assim, como é que vai ser a confraternização? Cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Prepara aí um suco, né, para você tomar, né? Muito bem. Mas vai ter o quê? Uma Léxio Divina no início, né? De um texto bíblico. Vamos exercitar, então, o que a gente está aprendendo aqui hoje. Vamos a Léxio Divina. Depois vamos ter o testemunho. O tema é Sede em Tempos... como é que é? Sede em tempos de crise, mensageiros de testemunhas da esperança. Então, 3 pessoas vão dar testemunhos, né? Uma leiga e 2 irmãs, uma filha da caridade, uma irmã de Guesque, né? Que é a irmã Laura, e a irmã Moreb e a Carmelita. Pequenas mensagens, músicas. Convidamos aí a Miriam, pelo Dentópolis, né? E mais quem for participar pode preparar aí uma musiquinha para poder estar participando. Depois do momento de confraternização, vamos ter momento aí cultural, se alguém quiser cantar, se alguém quiser tocar, dançar, aí vai apresentar aí da sua casa e nós vamos acompanhar, tá? No próximo sábado, a partir das 10 horas, né? 10 horas, Michel? 9 horas. 9 horas, Patrícia. 9 horas. Ai, ai, 9 horas. Também o pessoal para nos ajudar a ir divulgando. Nós já colocamos o cartaz no grupo, aí vocês vão enviando para os amigos vicentinos, né? Para nos ajudar a divulgar este momento, a nossa confraternização. Padre Aguinaldo, mais alguma coisa? Acho que não. Podemos encerrar. Você preparou a oração final? Então, eu só colocar a oração de São Vicente, da família vicentina. Ah, então, o senhor tem aí? Tem. Ah, sim, então ótimo. Vamos fazer então, também, gente. Quero agradecer mais uma vez, Benedito, que eu estou vendo ali agora, Benedita, bom dia. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho. Sim. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz, é sempre uma alegria estar compartilhando esses momentos com vocês, e é sempre uma bênção ouvir as suas palavras que sempre nos desperta para algumas ações no nosso dia a dia. E é sempre uma alegria estar com vocês, é transformador estar com vocês, ouvir vocês é uma bênção. Muita gratidão por esse momento. Muito obrigado, Benedita. Pedir a todos que depois da nossa oração final, ligassem as câmeras, porque aí o Kleber faz uma foto de todos. Falar, Padre Aguinaldo. Pode, Miriam. É Miriam? É Renilce. Não está aparecendo a carinha de vocês na tela, mas eu estou muito grata pela formação. Queria agradecer ao senhor e os seminaristas pela organização da formação, né? Então, está muito bom. Já anotei muita coisa aqui para mim estudar e está sendo muito bom mesmo. Só agradecer. Gratidão por vocês aí, tá bom? Tenham um bom dia. Obrigado aí, Padre Aguinaldo. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando, tá? Um forte abraço a todos. Obrigado. Gente, só lembrar que os vídeos, os 2 primeiros estão no YouTube, lá no nosso grupo de estudos e sentidos. Vocês têm acesso, né, pelo canal Lazaristas Brasil. Tem os 3 vídeos do primeiro módulo, né, que é espiritualidade. Tem 2 vídeos de Sagrada Escritura. E o 3º vídeo só foi colocado no grupo de estudos. Mas se tem alguém aqui que não está no grupo e deseja receber, né, nós enviaremos depois para vocês. Vamos preparar as 2 partes ali para colocar no YouTube também depois. Tá? Oportunamente nós vamos colocar. Então vamos à nossa oração, gente, da família vicentina em tempos de pandemia. E vamos rezar também Hoje a família vicentina perdeu um grande membro, que
que é a irmã Inês de Barros Lima, da província de Fortaleza. Rezemos pelas Filhas da Caridade, por toda a família vicentina, né? Neste momento que vamos perdendo tantos membros aí com o Covid-19. O Padre Aguinaldo falou uma coisa muito bonita, que um eixo das Sagradas Escrituras é uma aliança de Deus com o povo e com a criação. E a criação está sofrendo neste momento. E a pandemia nos mostra isso. Então vamos rezar agora, pedindo a Deus que a nossa fé seja uma fé militante, como ele nos falou também. E que assim nós possamos estar impelidos pela palavra de Deus e lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos nossos irmãos. Ó Deus, protetor dos indefesos, olha compassivo para o teu povo que sofre com uma pandemia global. Tende compaixão de nós, mostra tua infinita misericórdia e guia a mão daqueles que se esforçam para que logo se supere esta situação. E imprima em nós entranhas de generosidade para que saibamos auxiliar aos mais frágeis, aos idosos, aos sem teto, aos empobrecidos, que são os que, em maior medida, sofrem as consequências dessa crise. Que saibamos estar perto deles e ajudá-los nesses momentos difíceis. Protege os médicos e enfermeiros, todo o pessoal da saúde que está na primeira linha para deter esta pandemia. Ilumina suas mentes para que logo se chegue à cura. Isso lhe pedimos por intercessão de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, o protetor dos necessitados. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.